Olá, professores! Olá, professoras! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma TPC do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Santo André. Meu nome é Rodrigo Santiago, sou PCNP de Química e estou aqui para apresentar hoje esta TPC Acolhimento 2022, Sugestões de Atividades. Porém, eu não estou sozinho. Junto comigo está a Cristina Chacur, de Matemática. Oi, Cristina! Oi, pessoal. Oi, Rodrigo. Um prazer estar aqui com vocês mais neste ATPC. Espero que vocês aproveitem. E junto também está o Fernando Ramos, de Educação Física. Oi, Fernando. Oi, pessoal, tudo bem? Em conjunto está também a Gabriela de Carvalho, PCNP de Biologia. Olá, professores, olá, professoras. Olá, Rodrigo, Cris, Fernando. Espero que hoje a gente tenha um momento formativo muito interessante, pensando já para o ano que vem, né, 2022. Perfeito, Gabi. E também estará a Isabela, que é a PCNP de Sociologia. Isa? Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais esse TPC. Olá, colegas, e vamos juntos. E também, que não está conosco hoje, mas que ajudou e contribuiu bastante para esta TPC, a Érica Pavani, que é a PCNP de anos iniciais. Tá certo? Então, pessoal, peço licença a vocês rapidinho, para então dar continuidade aqui à nossa ATPC. Ok? Só um momento, que depois eu os chamo. Até mais. Aqui. Então, pessoal, para dar continuidade, vamos falar um pouco do como será a pauta desta TPC. Então, primeiramente, nós vamos fazer uma apresentação do tema e do objetivo da pauta formativa. Em segundo, vamos fazer uma estruturação teórica sobre o acolhimento 2022. Em terceiro, vamos dar sugestões de atividades para a realização do acolhimento com possibilidades de sondagem. E, finalmente, vamos fazer uma sistematização da pauta, referências e também dar alguns agradecimentos, tá certo? Então, o nosso tema será Acolhimento 2022, com sugestões de atividades para vocês utilizarem como um processo de sondagem, já que é o nosso objetivo. O objetivo dessa TPC será o de fornecer sugestões de atividades para a realização do acolhimento dos estudantes com possibilidades de sondagem. Então, é realizar o acolhimento, professores. Quando vocês estiverem aí com seus estudantes realizando esse acolhimento, nós vamos trazer algumas atividades que, ao mesmo tempo, acolhem, mas também fazem um processo de sondagem, justamente para você já ter este subterfúgio aí, todo um levantamento de concepções prévias que vocês poderão fazer para com seus estudantes, tá certo? Então, para dar continuidade, é importante sempre pegar essa estrutura teórica e entender exatamente qual que é a ideia do acolher. Então, a palavra acolher, ela possui diversos significados, como, por exemplo, agasalhar, refugiar, resguardar, proteger, apoiar, amparar, entre outros significados. No âmbito escolar, o acolhimento é uma ação pedagógica que favorece a integração de estudantes, de professores, gestores, pais e funcionários. A escola tem o papel de criar espaços e condições para que os estudantes se envolvam em atividades que garantam seu pleno desenvolvimento. E isso é retirado diretamente de um documento da própria Secretaria de Educação de 2017. O acolhimento na educação básica é um dos pilares para a construção de uma relação de parceria entre a família e a escola, além de constituir-se como um elemento fundamental na rotina do trabalho pedagógico em diferentes espaços e tempos na educação de forma integral. Isso diz Farias de 2015. Lembrando, estamos falando de tempos na educação da forma integral, ou seja, aquela educação integral do estudante. Não estamos falando especificamente das escolas de tempo integral. Tá certo? Então, são para todas as escolas que pensam numa educação integral do estudante. Então, quais são os objetivos do acolhimento pedagógico como um todo? O primeiro é desenvolver o sentimento de pertencimento e promover o desejo de participação dos estudantes na escola. Então, sempre é importante que o estudante ele tenha esse sentimento de pertencer à escola. Isso é muito importante.
Em seguida, um dos objetivos será o de promover ações de protagonismo infantil e juvenil, que está muito em voga no momento e que é importante sempre observar o estudante justamente neste olhar, para que ele seja o protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. Além do mais, será importante proporcionar uma vivência mais democrática no cotidiano escolar. Quando você faz o acolhimento, ele compreende mais os espaços, compreende mais a estrutura da escola. Então, é muito importante para que ele possa proporcionar, para que você, professor, possa proporcionar uma vivência mais democrática a ele. Em seguida, é importante resgatar a importância da escola na vida do estudante, para que a escola seja um local realmente importante para o estudante, certo? Então é importante resgatar essa estrutura. Em seguida, construir princípios de convivência, combinados, contratos, ou seja, é justamente durante o processo de acolhimento que acontece ali os contratos de convivência, onde quais são as regras estabelecidas, e isso, claro, de maneira democrática, entre os professores e também os estudantes. Um outro objetivo é trabalhar os valores fundamentais de convivência e reforçar a importância dos 4 pilares da educação: aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a aprender, justamente para uma formação integral do estudante. Em seguida, desenvolver as habilidades socioemocionais, ou seja, ter empatia, lidar com as emoções e resolver problemas. E, por último, um dos objetivos do acolhimento pedagógico, mas que também não se esgotam por aqui, mas para essa apresentação, é justamente promover a reflexão sobre o papel da educação no seu processo formativo, principalmente no processo formativo dos nossos estudantes. Então, o que o currículo paulista diz, dado aqueles objetivos? Ele diz o seguinte: ele preconiza a adoção de práticas pedagógicas e de gestão que levem em consideração, abre aspas, que todos os estudantes são capazes de aprender, independentemente de suas características pessoais, seus percursos, suas histórias, respeitando essa trajetória e as especificidades individuais, estabelecendo estratégias de acolhimento, inclusive da família, estimulando a autonomia e trabalhando com os direitos de aprendizagem. Isso que diz o Currículo Paulista de 2019 na sua página 46. Então, nós, como professores, podemos diversificar a metodologia utilizada de acolhimento, desenvolvendo uma aula mais dinâmica para que os nossos aprendizes, no caso nossos estudantes, eles possam e devem ter sua concentração direcionada, se encantem com essa aula e, consequentemente, possam assimilar esse conteúdo. Ao empregar esse tipo de metodologia, do que diz Nunes em 2020, viabiliza-se uma motivação em poder brincar e, ao mesmo tempo, em desejar aprender. Então, quando a gente está falando de dinâmica, que é justamente o que fala Nunes 2020, quando você coloca esse tipo de metodologia, ele vai viabilizar uma motivação em poder brincar da dinâmica, mas, ao mesmo tempo, ele está aprendendo. E, enquanto ele está aprendendo, você, professor, pode fazer a sondagem justamente do que ele já conhece. Então, é muito importante esse processo, tá certo? Então, qual que é essa importância do acolhimento? Bom, o termo lúdico, quando a gente pensa em utilizar brincadeiras e utilizar propostas lúdicas, ele vem lá do latim chamado ludus, que quer dizer jogos infantis ou recreação. E aí as brincadeiras, elas proporcionam aos estudantes entreterem-se e, ao mesmo tempo que aprendem, a respeito de algum assunto. Com isso, na maior parte das vezes, dinâmicas ou brincadeiras, elas vão auxiliar no avanço da vida social do estudante. E isso, quando a gente fala de brincadeiras e dinâmicas, não importa o segmento, pode ser nos anos iniciais, nos anos finais e também no ensino médio. Então, chegando lá na 3ª série do ensino médio, eles são grandes, eles já estão em outro momento da vida, mas a dinâmica ainda é importante e as brincadeiras também são importantes, inclusive para nós adultos, né? E com isso, os jogos e dinâmicas, eles serão essenciais para o crescimento e a educação do estudante, por possibilitar o avanço
simbólico, despertar a sua imaginação e também a sua habilidade de raciocínio e, por que não, a sua autoestima. É muito importante. Então, os jogos eles vão possibilitar que o estudante alivie a ansiedade, o desapontamento, a insegurança e até mesmo a hostilidade, o medo e a desorganização, sem que compreenda que possui qualquer um desses sentimentos. É o que nos traz Nunes em 2020. Então, a questão da dinâmica ele vai liberar possibilidades do estudante evitar justamente esses tipos de emoções, estes comportamentos que muitas vezes ele não sabe que está, mas que durante uma dinâmica isso pode aliviar e alivia muito as tensões, principalmente de uma sala de aula e principalmente para aqueles estudantes que estão sendo ingressantes naquela escola. Então é essencial que seja feito um acolhimento. Tá certo, professores? Então, a partir de agora, vamos explorar as sugestões por área de conhecimento e também o projeto de vida. Para fazer essa exploração inicial, para falar de projeto de vida e também um pouquinho de anos iniciais, eu vou chamar a Isabela. Isabela, deixa eu puxar aqui. Muito bem. Isa, agora vou deixar essa parte com você, tá certo? Então, pessoal, acho que quando a gente fala de dinâmicas de acolhimento, nós temos que pensar que essas dinâmicas, elas têm que estar em conjunto com o projeto de vida dos estudantes, né? Então, essa dinâmica que eu coloquei aqui para projeto de vida, não é somente para o componente curricular projeto de vida, ele pode ser usado em diversas disciplinas. Assim como vocês vão ver, né, no decorrer da apresentação, os outros colegas vão apresentando as dinâmicas, e elas não são dinâmicas fechadas nos componentes curriculares, elas podem ser utilizadas para qualquer, né, para qualquer componente, para qualquer área. Então, eu achei importante o estudante pensar nesse primeiro momento, fazer um checklist para 2022, né? Eles precisam refletir sobre que sentimentos, hábitos, coisas que eles querem guardar e o que eles querem desapegar, né? É uma reflexão até assim muito interessante que eu também pretendo fazer para 2022, que aí ela tem um foco muito importante nas competências socioemocionais, de autogestão e tomada de decisões responsáveis. Então, os estudantes eles têm que pensarem que sentimentos que eu quero adquirir, que sentimentos que eu quero cultivar e que sentimentos que eu quero desapegar. Quais são os sentimentos que eu acho que não valem a pena eu continuar em 2022, né? Ou hábitos que eu quero adquirir, hábitos que eu quero cultivar, hábitos que eu achei positivo em 2021 e eu quero continuar em 2022, e hábitos que eu quero desapegar. E coisas que eu quero adquirir, que eu quero cultivar e que eu quero desapegar, num sentido mais material, mas que também tenha a ver com o que ele está pensando para o seu futuro, o que ele está pensando profissionalmente. Essa atividade você pode dar no papel, impresso para os estudantes, você pode colocar post-its no quadro, ou também tem uma alternativa online que é o Jamboard, né? Que o Jamboard tem essa possibilidade de colocar os post-its, e aí o aluno faz de forma online, faz no celular, e aí ele pode também, se for uma plataforma que todo mundo tem acesso, ele pode ver a resposta dos outros colegas e interagir, comentar, então é tudo muito interessante. Então fica essa dica para o projeto de vida, mas que o professor também pode adaptar para a área dele, para o componente curricular dele. E aí, pode passar. Fiquei um pouquinho a cargo aqui para falar um pouquinho dos anos iniciais. E aí, tem duas dinâmicas interessantes para trabalhar com os anos iniciais. São os balões surpresas, que é o objetivo dessa dinâmica é ler o conteúdo do balão com frases de boas-vindas. E aí, de novo, também não é uma dinâmica que só os anos iniciais podem aproveitar, né? Acho que qualquer estudante de qualquer idade adoraria ser recepcionado com balões para que ele possa fazer aquela bagunça. Então, a gente pode adaptar essa atividade para outros componentes também. Bom, tempo aproximado que o professor precisa para fazer essa atividade demora 15 minutos, e os materiais que ele precisa é um balão colorido com frases de boas-vindas para cada aluno. Pode passar? Bom, as instruções. O professor ele deve colocar previamente uma frase de boas-vindas em cada balão vazio. Depois, cada criança ou estudante pode pegar um balão, encher e brincar com ele no espaço, explorando os seus movimentos. E ao ouvir o sinal do professor, todos devem estourar um balão e pegar o papel com a frase que havia dentro dele. No final, o grupo se senta em uma roda e todos leem a frase que pegou. E aí,
É interessante que essa atividade é para os anos iniciais, mas o professor pode adaptar. Se ele sabe, é uma atividade de sondagem, nessa atividade o professor já consegue ver quem tem mais facilidade na leitura, então quem está nas fases aí de desenvolvimento da leitura. Então, se o professor já sabe que aquela turma tem uma dificuldade, ou que são alunos do primeiro ano, o professor pode colocar imagens, né, dentro dos balões e depois fazer esse momento na roda de conversa para que os alunos interagem, entendam o que aquela imagem representa para eles. Então, se é uma turma que já está com uma leitura mais avançada, algumas sugestões de frases de boas-vindas, como por exemplo, como é bom ter você aqui, que possamos ter um ótimo ano juntos, espero contar com a sua ajuda, um ótimo início de ano, vamos ter um ano maravilhoso, estou feliz que você esteja aqui. Então, são frases que dá aquele apoio para o estudante, né, que ele seja muito bem recebido, depois de ter ficado aí 2 anos praticamente em casa. Então é muito interessante que esse aluno seja bem acolhido, bem recebido, que seja muito alegre, muito feliz. E aí, como eu falei, né, é uma dinâmica voltada para os anos iniciais, que a Erika pensou, muito cuidadosamente aqui, mas que eu vejo que pode ser feita tranquilamente, tanto para o ensino fundamental 2 quanto para o ensino médio, né? Quem não gosta de ser bem recebido em algum lugar? E eu acho que quando os alunos voltarem para a escola, esperamos que seja, né, num momento mais normal do que foi 2021, eles sejam bem recebidos com essas frases de boas-vindas. Uma outra dinâmica dos anos iniciais se chama ditado estourado. Bom, o objetivo dessa dinâmica é chamar as crianças para estourar balões previamente preenchidos com frases, letras, símbolos, entre outras escritas. O tempo aproximado também é de 15 minutos e para o material precisa de balões coloridos, lápis, papéis e canetas. Bom, as instruções. Esse ditado ele pode ser organizado de diferentes maneiras. O professor ele pode colocar os balões no quadro, né? Colocar uma fita e aí chamar uma criança por vez, chamar dupla, chamar pequenos grupos. E aí a criança estourando o balão vai ser desafiado a ler ou resolver certos desafios. Então o professor tem que colocar previamente dentro do balão. E aí, ver qual que é o objetivo, né? Primeiro tem que pensar qual que é o objetivo daquela aula, o que eu quero com aquela aula. E aí, ele organiza a sala dessa maneira. Então, as seguintes escritas poderão ser colocadas nos balões: letras, palavras ou frases, tanto em português como em inglês, que vai trabalhar a leitura e a escrita. Letras do alfabeto ou palavra que inicie com determinada letra, que é o reconhecimento de letras. Formas geométricas coloridas para dizer sua forma em português ou em inglês, que trabalha a leitura e a escrita matemática. E fotos da tabuada, por exemplo, dá uma continha para o estudante resolver, 6 vezes 7, por exemplo, para ele responder ao estourar. Então pode ser feito de uma forma de jogos, né? O professor pode dividir as turmas e ver quem vai ganhar ali, porque, né, estudante, principalmente os estudantes com menor idade, eles adoram jogos, né? Adoram ser aquela competição, principalmente meninos contra meninas. Então o professor pode organizar numa forma de jogo também, ou também pode conter cartões com cores, animais, para trabalhar a leitura escrita. Então, veja, numa atividade que parece um jogo, né, de estourar balões, que aí os estudantes já vão gostar por, né, ser esse momento de fazer festa, né, de gritaria e tudo mais, o professor está fazendo essa sondagem da leitura escrita, da escrita matemática. Então, ao mesmo tempo que ele está acolhendo, ele está verificando as aprendizagens desses estudantes. Que momento da aprendizagem eles estão. Bom, essa foi alguma das sugestões que a Erika preparou para anos iniciais e alguns professores devem estar estranhando, mas a gente queria fazer um geral mesmo, porque todas as atividades servem para qualquer área do conhecimento. Bom, falando um pouquinho agora da área de ciências humanas. Quando eu pensei em uma atividade, eu queria uma atividade que os alunos pudessem pensar no futuro. E aí, quando a gente pensa no futuro, a gente pode pensar, né, no que a gente quer no futuro pessoal, profissional, né, onde eu quero estar daqui a não sei quantos anos. Mas acho que se uma das coisas que a pandemia nos ensinou é que a gente pode pensar no futuro, a gente pode pensar que a gente pode ser profissional e tal, mas existem coisas que acontecem que vão além do que a gente estava planejando, né, coisas inesperadas. Então, além de pensar no nosso profissional, no pessoal, a gente tem que pensar também como é que o mundo vai estar
né, quando eu me tornar adulto, por exemplo, falando dos estudantes, né, quando eu me tornar adulto, como é que o mundo vai estar? Será que a forma que o mundo vai estar, ele vai caber dentro dos meus sonhos e dos meus projetos de vida? Então eu achei interessante pensar no futuro do mundo também, da sociedade, porque isso impacta diretamente no que a gente vai escolher, no que quer ser ou nos nossos projetos. Então o público-alvo tem como ensino fundamental, anos finais e ensino médio, e aí os objetivos, analisar as visões futurísticas do Albert Hobden no final do século XIX sobre o ano 2000. Então, esse escritor caricaturista, ele fez uma série de ilustrações de como ele imaginava que os anos 2000 iriam ser. E aí são ilustrações muito interessantes, algumas são engraçadas de ver, outras fazem a gente pensar bastante, né, que o mundo na verdade não mudou muito, ou que ele algumas ilustrações mostram que a sociedade está onde ele pensou que estaria, mas é importante que os alunos possam refletir sobre as mudanças e permanências no tempo e sobre o nosso próprio futuro, né, seja ele acadêmico, pessoal, social. Então, o recurso que o professor precisa ter nesse momento é um recurso multimídia para apresentar essas fotografias, ou os alunos podem usar o próprio celular para ver as fotografias, ou se o professor não tem a disponibilidade desse recurso multimídia, ele pode também imprimir as fotos e tudo mais. Então, pode passar. Então, quais são as instruções dessa dinâmica pensando no futuro? Né? Realizar uma roda de conversa com os estudantes a partir das imagens sobre as visões de Albert Hobden sobre o futuro. Nesse momento dessa roda de conversa, o professor vai apresentar essas imagens e é interessante realizar essa roda de conversa que os alunos possam livremente falar sobre as suas impressões, né, de todas as fotografias que ele apresentou. Ah, eu achei aquela mais interessante, ou aquela, nossa, esse cara viajou demais do que ele estava pensando e tudo mais. E aí o professor sempre tem que fazer essa ressalva de que o autor estava no século XIX e que ele pensou no que o futuro seria, né? Fazer essa comparação sobre o que realmente mudou e o que está muito longe de acontecer. Por exemplo, eu trouxe aqui, eu não sei se dá para ver direito, mas é uma imagem do que ele pensou que seria a escola, né, nos anos 2000, né? Então, os alunos estão sentados, o professor ele coloca um livro numa espécie de máquina que roda e com todo o conteúdo do livro é passado para o que parece ser um headphone, né? Um fone de ouvido para os estudantes. E aí eu acho que imediatamente os estudantes vão se remeter à época de hoje, né? No que a gente passou de ter aulas online, de ficar falando para frente do computador, e que não é dessa forma, né, do livro, mas que a internet está aí para a gente socializar, para a gente ter mais conhecimentos, mas que realmente em 2020, 2021, nós ficamos parecendo esses meninos na sala de aula com os fones de ouvidos a todo momento, né? Depois que passou essa primeira roda de conversa, que os estudantes tiveram essa visão geral das imagens, fizeram essas discussões, eles em grupos, o professor vai dar uma fotografia, né, vai falar, olha, você tem que analisar mais profundamente essa fotografia, com o objetivo de analisar criticamente essas questões sociais e históricas que aparecem na imagem, porque essas imagens são interessantes, porque no primeiro momento a gente vê uma coisa, mas se a gente vai analisá-la mais a fundo, a gente tem outras percepções. Até estava mostrando o Rodrigo uma imagem e ele percebeu uma coisa que eu não tinha percebido, né? E aí são coisas que o aluno pode se aprofundar nas imagens. Então, depois que eles fazem essas análises em grupos, eles podem pensar sobre o mundo em 2050 e como essas mudanças, né, pensadas por eles, podem afetar as suas escolhas pessoais e profissionais. Então, os alunos vão fazer essa reflexão de como é que vai ser o mundo daqui a 30 anos, né? Que mundo será que ele quer encontrar e como o mundo vai estar em 2050, o que isso vai afetar na vida dele. Pode passar? E aí uma das imagens que tem é que, fazendo essa comparação do que ele pensou e do que realmente está acontecendo hoje, é que ele pensou que um robô iria fazer as atividades domésticas e realmente hoje pessoas, de uma forma muito mais acessível do que era antigamente, têm um robozinho desse para limpar a casa, né? Enquanto o robô está limpando a casa, você está fazendo outra coisa, está curtindo a vida. Não é como se na imagem que ele pensou que a mulher ainda tem que ficar, né, guiando ali, não. O robô é inteligente, ele bate no sofá, ele sabe que ele tem que ir para outro lugar. Então a gente evoluiu bastante e
chegamos no que ele pensou que os anos 2000 seria. Então, as imagens remetem a várias dessas, né, conexões que a gente pode. Aí eu coloquei todas essas imagens num Padlet, né, que aí o professor pode ter, vocês podem ter a disponibilidade, não precisa procurar essas imagens, já está tudo lá no Padlet, e vou deixar o link na descrição, tá bom? E aí a outra dinâmica que eu pensei sobre as ciências humanas é pensar sobre privilégios e mobilização social. Então, o público-alvo continua sendo o ensino fundamental dos anos finais, o ensino médio, e aí essa dinâmica tem como objetivo pensar, fazer os alunos refletirem sobre privilégio, oportunidade e mobilização social, né? O nome dessa dinâmica se chama privilégio, e é uma boa oportunidade dos alunos assumirem papéis que podem compor um cenário metafórico para o uso em uma exposição de um determinado assunto. Então, ali a sala de aula é como se fosse uma sociedade que os alunos estão coexistindo e tem alguns que têm mais oportunidade do que outras pessoas. Então, o material que o professor precisa é apenas folhas de papel. E aí vai fazer essa bolinha, né? Pode passar? As instruções. Então, essa dinâmica tem umas instruções, tem algumas falas que o professor ele precisa conduzir. Não é como a outra dinâmica que o aluno reflete um pouquinho mais no seu grupo. Aqui o professor ele precisa conduzir o aluno a fazer essa reflexão. Então, cada aluno recebe uma folha de papel para amassar e fazer uma bolinha. O professor ele coloca o lixo na frente da sala, embaixo da lousa. Então, o professor vai dizer para a turma a seguinte frase, né? Esse é um jogo muito simples. Vocês estão representando a população de um país qualquer, que pode ser o Brasil, que deve ser o Brasil, né? Para a gente fazer essa reflexão local. E todo cidadão nesse país tem a chance na vida de pertencer às classes mais altas. Para subir às classes mais altas, tudo o que você precisa fazer é acertar sua bolinha no lixo, sem se levantar da cadeira. É isso que é importante. Não pode se levantar da cadeira. Pode passar? E aí os estudantes que estão no fundo provavelmente não vão achar justo. Por quê? Porque eu fiz ali uma dinâmica com os estudantes que eles têm que acertar a bolinha e provavelmente quem está na frente tem chances maiores. E é importante que os alunos que estão no fundo reclamem, porque aí depois o professor vai retomar essas reclamações, essa reflexão. Então, como eu falei, quando os arremessos são feitos, acontece o esperado, né? A gente consegue acertar mais e os de trás acertam menos, mas mesmo assim alguns acertam. Então, essa dinâmica de jogar a bolinha no lixo e tudo mais, o professor vê o momento da sala. Se ele tiver muitos alunos, pode fazer com que cada um jogue e ele vai contabilizando na lousa, né? Para não virar aquela bagunça de não saber quem foi que acertou a bolinha, quem não acertou. Então, você pode falar, a fileira aqui da frente acerte, aí ir por ordem e tudo mais. Então, quanto mais perto você está da lata de lixo, maiores são as suas chances de acertar. Né? Falar para os estudantes isso. Isso é um privilégio. Então, fala para os estudantes: vocês repararam como as reclamações viriam todas do fundo da classe? Isso acontece porque as pessoas que estão aqui na frente não estão enxergando a mesma coisa que as pessoas que estão no fundo. Elas estão a poucos metros da lata e não enxergam a mesma quantidade de cabeças à sua frente. E por não terem a mesma situação em seu campo visual, tudo o que elas enxergam é o objetivo do jogo. Então, provavelmente, os estudantes da frente não pensaram nos estudantes do fundo, se eles iam acertar ou não, né? O objetivo do jogo é acertar a bolinha e eu estou na frente, eu estou ganhando, eu estou com mais chances de acertar. Então, eles vão se dar conta ou não, ou pode ter alguns estudantes que vão se dar conta disso e também verbalizar isso, também é importante ser refletido pelo professor no momento. Então, sem se dar conta que, pelo menos não no ponto de se manifestarem, sobre a posição privilegiada em que se encontram e sobre a injustiça com os colegas do fundão. Né? Será que vai ter alunos que vão refletir e falar, não, professor, mas não é justo com quem está atrás? Por que eu que estou na frente, estou sentando aqui o ano inteiro, vou ter mais chances de acertar a bolinha do que quem está atrás? Né? Ou, aleatoriamente, eu sentei hoje aqui e hoje eu vou ter mais chance de acertar. Então, são várias as reflexões que o professor pode conduzir e fazer os estudantes pensarem sobre as suas posições. Pode passar?
Então, essa dinâmica vai depender da condução do professor mesmo, vai depender do que os alunos vão falar. Então, acho que a conclusão mesmo é fazer os alunos pensarem sobre desigualdade social, sobre meritocracia, sobre oportunidades na vida, sobre o que a escola pode oferecer para que eles tenham essa mobilidade social, o que eles têm que fazer, mas ao mesmo tempo que a escola pode fornecer essa mobilidade social, existem estruturas sociais na sociedade que impedem que essas pessoas consigam chegar lá. Dá para falar sobre gênero, dá para falar sobre a questão do negro na sociedade, dá para falar uma imensidade de coisas com essa dinâmica, então depende muito do que os alunos vão trazer. Então acho que a conclusão é fazer com que os alunos pensem no que nós podemos, né, como sociedade, fazer para que todos cheguem lá, fazer com que todos sejam privilegiados para ter como objetivo essa sociedade com mais equidade. Acho que essa é a conclusão. Então, o professor vai depender ali do que os alunos falarem para ele poder conduzir essas reflexões. Bom, já falei demais, né? Acho que já cansou da minha carinha aqui. Eu vou chamar o Fernando agora, que ele vai falar um pouquinho sobre as dinâmicas de linguagem. Olá, pessoal. Obrigado, Isabela. Boa contribuição. Dando continuidade nas sugestões de dinâmica, vou mostrar uma sugestão dinâmica para o acolhimento em linguagens, pensando no futuro de uma forma diferente, do ponto seguro que nós estamos para o ponto futuro. Então, essa é a dinâmica de linguagens. Público-alvo, anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Objetivo, despertar a importância de realizar um trabalho coletivo, incentivando a colaboração e a solidariedade a fim de alcançar em conjunto a resolução de um problema. Material, uma cadeira sem braços em boas condições para cada participante e um aparelho de som. Essa é a nossa dinâmica. Como que a dinâmica chama? Colhendo com dinâmica. Navegarem é impossível para todos. Navegar do porto seguro para o ponto futuro todos juntos. O que seria isso? Os estudantes iniciam o ano sem saber como vai finalizar o ano letivo. Eles vão ter o ano letivo para compreender tudo que tem um começo, um meio, um fim. Sozinho, quem consegue chegar em algum lugar sozinho? Eu não consigo. Sempre nós temos que ter uma ajuda de alguém, ok? Percebemos o poder de realização coletiva quando saltamos do individualismo para a consciência da cooperação. Assim, estimulamos a criatividade, diálogo, confiança, organização, resolução de problemas e a disposição para realizar o impossível. Então, saímos da fase egocentrismo que a gente sempre pensa no quê? Vou pensar em mim, o outro, primeiro eu vou pensar em mim. Então, a gente começa a ter, através dessa dinâmica, a pensar no próximo, a pensar no quê? Um trabalho cooperativo, ok? Vamos passar agora as nossas instruções. O que seriam as instruções? Como realiza a nossa dinâmica? Organizar o grupo em pequenos barcos, times, com aproximadamente o mesmo número de participantes. O ideal é formar 4 times, ou seja, 4 barcos, composto por 7 ou 8 tripulantes. A imagem aqui ao lado mostra como que nós vamos organizar as dinâmicas. Os triângulos seriam as cadeiras. Cada barco deve sair no seu porto seguro, posição de partida, e chegar no seu ponto futuro. Todos os tripulantes devem chegar levando o próprio barco, as próprias cadeiras. Quando todos os barcos alcançarem seu ponto futuro, o desafio é vencido por todos. Então, o que acontece? Não adianta eu simplesmente pensar, o meu barco, com a minha cadeirinha, vou chegar no outro ponto. Eu tenho amigos, tenho barco com tripulantes junto, então eu preciso deles. Outra coisa da dinâmica, nenhuma parte do corpo pode tocar na água, que é o piso, incluindo calçado, roupa e qualquer outro tipo de material. Também podemos usar música durante o jogo, que é durante a dinâmica.
Uma música que é sugerida é utilizar uma música do Lulu Santos, como uma onda no mar, para também simbolizar o porquê que está acontecendo a dinâmica. E no final, conversar com os estudantes sobre a dinâmica e a música que está tocando. Ok? Depende do segmento, e principalmente adaptado para a unidade escolar, vai aumentar o nível de dificuldade conforme cada turma. Aqui são algumas variações. Depende do segmento, tá usando esses iniciais, pode colocar alguns obstáculos, redemoinhos, piratas, furacões. Não conseguimos fazer isso no médio, né? Vamos colocar piratas e furacões. Não, vamos usar cada realidade. Inventar diferentes características de tripulação, vendar, amordaçar, ou amarrar braços, pernas. Isso depende do quê? De cada ano, cada segmento. Para facilitar o desafio para grupos mais jovens, ou na falta de cadeiras, que muita gente pode falar assim, mas vou pegar cadeiras aonde? Então pode fazer mais uma adaptação, pegar folhas de jornais. Pegam as folhas de jornais, entrega para cada aluno, e mesma coisa, eles não podem pisar no chão, só em cima da folha de jornal, ok? Aqui é um vídeo que nós vamos passar para vocês, é uma dinâmica sendo aplicada na prática mesmo. A dinâmica ela foi realizada na prática. Nós vamos passar esse vídeo.
O que vamos observar nessa dinâmica? Cooperação, criatividade, empatia, apoio mútuo, organização, resolução de problema. Na volta calma, eu conversei, se vocês tiverem a curiosidade de ver no vídeo, tudo, eu conversei com eles a respeito da dinâmica e fiz algumas perguntas para os alunos. Qual é a visão deles da dinâmica? Qual foi a dificuldade que eles encontraram para realizar a proposta de chegar do ponto seguro que eles estavam hoje para o ponto futuro? Se eles perceberam que tinha uma música tocando, ninguém percebeu que tinha uma música tocando. Se eles conheciam o cantor, o Lulu Santos, eles também não conheciam o cantor Lulu Santos. Qual é a relação da música com a dinâmica? Tem alguma coisa a ver a música com a dinâmica? Então, essa foi alguma sugestão de dinâmica de acolhimento, ok? Só para finalizar, agradecer a gestão de professores, dos alunos da Escola Joaquim Lúcio, por ter aberto a porta e realizar essa dinâmica. Muito obrigado, até a próxima. Vou chamar agora a Gabi para dar continuidade no ATPC. Obrigada, Fernando, e parabenizo aí a iniciativa, os alunos da Escola do Joaquim Lúcio, que foi muito legal, assim, foi uma dinâmica muito, para quem assistiu o vídeo, né, foi uma coisa muito interessante, a gente vê naquele primeiro momento alguns grupos que conseguiram se organizar e chegar ao ponto do futuro, outros que ficaram perdidos, outros que estão lá só pela zoeira, e é isso que a gente tem que levar em consideração, professores, quando a gente está pensando em um acolhimento. Lembrando aí que nós estamos voltando, né, retomando há 2 anos muito difíceis dentro da educação, né, Fernando? Então, esse momento aí de contato, dos estudantes estarem trabalhando em equipe, são movimentos, né, são atividades que a gente tem que ter todo um planejamento e conseguir acolher os nossos estudantes neste retorno, né? Adorei. E agora eu vou falar um pouquinho de ciências da natureza. E eu ainda retomo a fala que a Isabela bem pontuou lá no comecinho da nossa TPC, do nosso momento interativo de hoje, que qualquer dinâmica ela pode ser utilizada por ano em série. Então, pegando lá desde os anos iniciais, a questão da acolhida com os balões, com frases de boas-vindas, nós como professores da área de ciências da natureza podemos e devemos fazer esse tipo de atividade com os nossos alunos, né, com os nossos estudantes, para que eles criem esse laço desde lá do começo. Nossa, professor, estou retomando, vindo aqui novamente para a escola, depois de 2 anos atípicos, como se trabalhar, então como é gostoso esse encontro aqui, né? Então, muito legal essa atividade, em questão também a dos balões, do ditado, que a gente pode adaptar aqui para a área de ciências da natureza, pegando conceitos, algumas coisas, a questão das gravuras em ciências humanas, como a Isa bem comentou, muito interessantes. E nós trazemos para cá, para a área de ciências da natureza, uma atividade que ela pode ser também feita tanto com o ensino fundamental, anos finais, pensando que adequando esse professor dos anos iniciais também pode fazer algo voltado ao componente ciências, né? E ensino médio. O objetivo dessas 2 dinâmicas que nós trouxemos para a área realmente é a sondagem. Então, analisar aí uma integração entre os nossos estudantes, a questão dessa apresentação, de como eles vão estar trabalhando no coletivo, essa questão da oratória, desse posicionamento que muito ficou em segundo plano nesse momento pandêmico, onde nossos estudantes teve aqui aula com a gente remoto, ou muitas vezes de forma assíncrona. Então, ter esse olhar, professor, não só dentro do conhecimento prévio do nosso componente curricular, mas sim da postura que o nosso estudante tem, dessa questão desse socioemocional, de como ele está se relacionando, é muito importante, e a gente já consegue trilhar traços aqui no acolhimento. Então, de uma forma geral, o objetivo proposto para a nossa a dinâmica é a integração, apresentação, sondagem de conhecimentos prévios em ciências da natureza e suas tecnologias, interpretação de texto não verbal, expectativas em relação ao componente curricular. E como material para esta dinâmica, uso de gravuras com ilustrações científicas, no caso, assim, delimitando para figuras de cunho biológicos, químicos ou físicos, tesoura, cola, cartolina,
aparelho de som por uma música ambiente, para criar aí uma dinâmica agradável, e pensando, professores, que ao selecionar essas gravuras, a gente tem uma interconexão entre os objetos de conhecimento. Então, eu, quanto professora de biologia, a hora que eu estiver levantando essas figuras, essas gravuras, eu vou pegando temas da minha área. Por exemplo, gravuras sobre zoologia, sobre botânica. Para professores de física, vou pegar aqui ilustrações que me remetam à ótica, à mecânica, como meu professor de química aqui, o Rodrigo, estrutura da matéria, átomo, química orgânica e assim por diante. Próximo slide. Então, o nome dessa nossa dinâmica é gravuras científicas. Nós, como professores, o que a gente deve fazer? Selecionar diferentes gravuras que remetam a diversos objetos de conhecimento dentro do meu componente curricular. Lembrando, professores, que as adaptações aqui são sempre bem-vindas, tanto para a nossa dinâmica da sala de aula, quanto para outras áreas do conhecimento. Então, aqui no caso, eu separei aqui 7 figuras que me remetam aos conceitos de zoologia, 7 figuras aí de botânica, 7 de gravura sobre evolução, sobre citologia. Então, eu vou pegando núcleos, temas do meu componente curricular e coloco gravuras em blocos. 7 aqui, nós fizemos aqui para ter um 35, que mais ou menos é a quantidade média de estudante por sala. A gente pode aumentar, como diminuir a quantidade de figuras por bloco, né? Mas uma coisa que a gente tem que ter muita atenção é que todos os estudantes participantes tenham pelo menos uma figura em mão. Então, depois que eu montei essas figuras, eu vou colocar elas no centro da sala e deixo uma música ao fundo tocando. E esse momento que a música tocar faz com que os estudantes, eles vão olhar as figuras, observar, e eles peguem uma figura que a chame a atenção ou que transmita alguma curiosidade sobre aquela gravura, aquela ilustração que ele está observando. Então, atentar-se aqui, professor, para que cada estudante ele tenha uma gravura em mãos. Passado isso, tocou a música, deu tempo aí da música, então é importante colocar uma música aí de uns 3 minutinhos para que os estudantes consigam observar essas gravuras e tenham a escolha. E aí, ao cessar a música, peça para que os estudantes se reúnam em grupos de acordo com a proximidade de temática da gravura que escolheram. Como assim, Gabi? Então, vamos supor que eu peguei um leão porque eu gosto de animal. Meu outro amigo pegou ali uma girafa, o outro um cachorro. Então, vamos separando aqui que, nossa, isso aqui, todos deste grupo pegaram figuras, gravuras que remetam ao mundo, ao reino animal, né? Então, a zoologia. Outros pegaram células, coisas sobre citologia, sobre botânica. Então, assim, nesse momento, os alunos eles se encontram em grupos, então eles reúnem aquelas figuras que eles acham que têm assuntos em comum e discorrem sobre numa roda de conversa. E nesse momento, professor, é bem importante você estar indo nos grupos e observando o porquê daquela junção daquelas figuras. E aí você vai começando a observar os conhecimentos prévios que os estudantes já têm sobre aquele determinado assunto. Então aqui a gente pegou uma célula, o outro estudante juntou aqui com um DNA, isso aqui a gente colocou junto, professora, porque o DNA fica dentro da célula. Aqui, professora, a gente tem, por exemplo, um animal e um leão, perdão, e uma zebra, porque ambos são animais, mas o leão se alimenta da zebra, então ele vai tecendo aí os estudantes nessa construção deste grupo, eles vão conversando entre si e estruturando os conhecimentos que eles têm sobre aquelas gravuras. Então, após essa organização dos grupos com as figuras, peça para que os estudantes confeccionem um cartaz com aquelas figuras que eles mesmos escolheram e socializem com a turma os critérios que levaram à escolha daquela junção, e aí vocês vão começando a destacar quais são os conhecimentos prévios que os nossos estudantes têm sobre aquelas gravuras que remetem aos objetos de conhecimento do nosso componente curricular. Então, é muito legal, porque é um momento interativo onde os nossos estudantes vão estar conversando sobre tópicos de biologia, tópicos em química, tópicos em física, sem menos perceber. Muitas vezes tem algo que é do cotidiano deles, que eles não fazem essa associação dentro do componente curricular. Então, é um momento de acolhimento onde eles têm uma interação entre eles próprios e eles conseguem aí
a gente consegue ter uma sensibilidade do que os nossos estudantes já sabem e como a gente vai trabalhar a questão da sondagem, da recuperação e do aprofundamento desses temas. Aqui, professores, eu peço desculpas porque eu acho que não ficou muito bem clara essa figura, mas aqui são ilustrações científicas, tá? São desenhos que nós encontramos, e é mais ou menos nessa ideia. Então, temos aqui um panorama de figuras científicas, aqui desenhos, mas a gente pode usar fichas, pranchas de revistas ou figuras da própria internet. E aqui, se a gente observar, assim, a primeiro modo, a gente observa pedaços do corpo humano, então estrutura óssea, órgão. Temos aqui elementos botânicos, então a gente tem gravuras aqui de flores, de frutos. Temos também espécimes animais, né, de vários classes, né? Então temos aves, temos as cobras. E aqui, assim, se a gente observar no quadro em azul, então esse aqui seria um primeiro cartaz, onde os estudantes que pegaram pranchas anatômicas de órgãos, eles têm aí em comum assuntos sobre o tema de anatomia, fisiologia humana. Assim como os que estão em destaque em verde, têm elementos que constituem aí componentes que vamos trabalhar no tópico de botânica, e assim como em vermelho, em zoologia. E assim, professores, claro que eu puxei sardinha aqui, que o Rodrigo não briga comigo pós esse vídeo, eu puxei a sardinha para biologia. Porém, esse é um tipo de dinâmicas de gravuras científicas que a gente consegue fazer com física, com química, é só adaptar e readequar as ilustrações para os núcleos de temas que a gente vai abordar dentro do nosso componente. Então, é uma dinâmica bem legal que os nossos estudantes, que a gente consegue trabalhar aí uma sondagem e que os nossos estudantes vão estar tecendo discussões importantíssimas. Pode voltar para o próximo slide, Rodrigo, que eu já falo sobre ele. Aqui, professores, nós colocamos uma dinâmica, o público-alvo sendo o ensino médio, mas tendo a mesma integração que é a sondagem, uma vez que a gente está aí numa mudança do do segmento do ensino médio, onde a gente está tendo uma nova estrutura que é um novo ensino médio. Então, assim, dado esses 2 anos pandêmicos que nós tivemos e essa mudança aí estrutural no ensino médio, nós pensamos como objetivo de integrar, de apresentar os estudantes, ter a sondagem de conhecimentos prévios, interpretação de texto não verbal e levar a expectativa aos estudantes, tanto dentro do componente curricular quanto da área de conhecimento, nós trouxemos esta dinâmica aqui, que ela é chamada, próximo slide, por favor, de onde é esse assunto. Então, como material, o professor ele precisa de cartolina e de caneta ou lápis para escrever o seguinte. Então, com a cartolina, o professor deverá recortar cartelas ou cards de cores variadas para ficar uma coisa mais assim, visualmente bonita, né? Uma coisa mais agradável, de tamanho de aproximadamente 10 por 5 centímetros, em número suficiente, de modo que não falte para nenhum dos nossos estudantes. Então, cada estudante aí vai ter um card. E nesse card, nessa cartela, nós, professores, devemos colocar alguma frase, alguma palavra que remeta à área do conhecimento científico. Então, eu coloco aí frases ou palavras que remetam à biologia, à química, à física, e eu vou entregar uma cartela para cada estudante e vou dar uns minutinhos aí para que ele pense o que ele sabe sobre aquela palavra ou frase que está escrita no card, no cartão que ele recebeu, nessa cartelinha. E aí, o que a gente faz? Após esses estudantes terem um momento aí de reflexão de, nossa, no meu card está escrito fotossíntese. Em qual momento dessa minha vida eu ouvi falar sobre fotossíntese? Com que professor que foi? O que eu sei sobre isso? A gente vai para a etapa 2 da nossa dinâmica. Próximo slide, por favor. Aí vocês, professores, vocês vão construir um quadro, pode ser ele na lousa, ou numa cartolina, ou num painel, para que o aluno, ao invés de entregar um card, você entregue um post-it com aquelas frases ou com aquelas palavras. Peça para que o estudante ele coloque aquele cartão dentro de uma coluna da área
do componente curricular que ele acha. Então, nesse meu quadro, eu vou ter química, uma coluna para química, uma coluna para biologia e uma coluna para física. Então, eu, quanto estudante, peguei aquele card de fotossíntese, onde que eu ouvi falar sobre aquele assunto? Em qual desses 3 componentes curriculares da área da ciência eu acho que eu vou aprender mais ou eu já vi sobre? Aí eu colocaria, então, no caso do card de fotossíntese, na coluna de biologia. E aí a gente pergunta para o estudante o porquê da escolha daquela coluna, e aí a gente começa a explorar quais são os conhecimentos que ele já tem sobre este tema. E depois, em uma roda de conversa, a gente explore com os estudantes como os assuntos eles se interconectam entre os componentes curriculares, já pensando aí no nosso aprofundamento que os nossos estudantes da 2ª e 3ª série do médio estarão cursando para o ano de 2022. Neste slide aqui, eu acho que no próximo slide, por gentileza, fica um pouco mais visual o que eu falei. Então, nós temos aí, vamos imaginar que esse é um quadro construído na lousa, então eu tenho uma coluna para química, uma para bio e uma para física. E os meus estudantes, alguns meus alunos, um aluno pegou substância, e ele já colocou direto na coluna de química e explicou, porque em química ele vê elementos, ele sabe que elementos se unem para formar substâncias. O outro estudante pegou átomo. Em átomo eu já vi em química, que falou sobre a constituição da matéria, colocou lá. Tabela periódica. Poxa, esses átomos, essas substâncias, elas são encontradas, então a gente está organizado em tabela periódica. Colocou-se na coluna de química. Assim como de biologia, estudantes que receberam os cartões com fotossíntese, mitose, célula, que são conteúdos que estão bem casadinhos dentro da proposta do componente curricular atual, que eles já viram, já ouviram falar desde lá dos anos finais, desde os anos iniciais em ciências, bem como no componente curricular de física. Radioatividade, inércia, ótica, são palavras, né? São palavras-chave que já levam os nossos estudantes a colocá-los dentro do componente curricular. Mas, Gabi, agora meus estudantes vão estar trabalhando esses componentes entrelaçados. Então, olha que interessante, professor. E quando aparece para o nosso estudante um card, né, um cartão de ciclos biogeoquímicos? Tem alguns estudantes que vão colocá-lo na coluna de química. Professora, porque ali na palavra tem químico, então eu sei que vai ter substância. Outros já vão colocar no componente curricular biologia. Não, professora, porque isso aí tem interação ambiental. Outros vão deixar entre a coluna de química e biologia, porque tanto vem em um quanto no outro componente. Outra palavra também, partículas subatômicas. Uns vão colocar em química. Porque falar de partícula, falar de átomo. O outro vai jogar lá para física. Não, porque é subatômico, então a gente trabalha aí com fusão atômica. Outra palavra que também é bem interessante, quimioterapia. Temos estudantes que vão colocar o processo químico, outros vão colocar na física, porque não, trabalha aí com radioterapia, com radioatividade. Outros vão pensar lá no objeto final. Poxa, mas eu faço quimioterapia que é para curar uma doença. Vão colocar em biologia. Assim como alfabetização científica. Em qual componente curricular que eu falo sobre alfabetização científica? Eu falo nos 3, nos 4, quando eu penso em ciências também. Educação ambiental. Eu posso trazer educação ambiental numa visão biológica, uma visão química, uma visão física, e é essa a proposta quando a gente pensa num aprofundamento, onde os nossos componentes eles vão se interconectando e criando a tão sonhada entrelaçadade, né, o entrelaçamento, perdão, dentro do componente curricular. Então, professores, esta é a proposta que a gente deixa de dinâmicas de acolhimento, a do gravuras científicas e de onde é esse assunto, onde os nossos estudantes, com estratégias diferentes, a gente consegue aí observar, ter aí uma sensibilidade do que os nossos estudantes, eles entendem dentro do nosso conceito, daquilo que está próximo ao nosso objeto de conhecimento, do nosso componente curricular, e o quanto eles conseguem fazer essa associação, pensando aí entre uma interdisciplinaridade dentro da área. Às vezes a gente combina ali com o professor de ciências humanas e transforma, ao invés de frases em cartões, em figuras ilustrativas, como a Isa bem mencionou. Então, essa TPC, professores, é esse momento da gente trazer algumas ideias, algumas sugestões que podem ser feitas com baixo custo, com materiais que a gente tem dentro de uma sala de aula, e que a gente consiga aí traçar, né, estratégias
para promover essa sondagem prévia e esse alicerce aí que vai começar, essa base que vai começar para o ano vigente de 2022, levando em consideração aí esse momento pandêmico que nós tivemos com o estudante. Acolhimento e sondagem é sempre muito bem-vindo, principalmente depois deste momento atípico na educação. E, por fim, eu vou passar aí a minha palavra para a Cris, que ela vai trazer aí os mecanismos e ideias, sugestões para a área de matemática. Cris, passo a palavra para você. Obrigada, Gabi. Até agora, sim, né, tudo que os meus colegas aqui apresentaram foi perfeito. A gente está conseguindo aqui fazer com que cada proposta seja trabalhada, né, em mais de um conteúdo e talvez até em vários segmentos, né? Então, isso é bem oportuno para esse momento do acolhimento e da sondagem inicial, tá certo? Bom, em matemática, quando a gente foi pensar, né, no que poderíamos trazer, que não fosse, privilegiasse a matemática, que não fosse algo somente que você batesse o olho e falasse assim, só a matemática pode fazer isso, só um professor de matemática pode realizar esse assunto, né? Então, a gente foi pensar de uma forma lúdica, né? E aí nós pensamos bastante em trabalhar com a questão de jogos de lógica. E aí, o público-alvo né, os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. E qual que é, né, a questão dos objetivos dessa dinâmica que a gente está propondo, né? Com relação aos estudantes, né, que eles consigam ativar e resgatar conhecimentos matemáticos que eles possuem, né, utilizando essa atividade lúdica. Com relação aos professores, né, a gente pensa que essa sondagem, né, que pode ser feita, que aí o professor vai definir se ele quer ou não fazer uma sondagem, ou se ele vai fazer só uma observação, sem ter aquele critério mais profundo da sondagem, que é qual é a intenção do professor, mas que ele conseguisse ver, né, o conhecimento que os estudantes têm, né, se ele consegue interpretar texto, que para nós, na área de exatas, é um ponto que é complicado, né? Então, muitas vezes não é que ele não sabe matemática, muitas vezes ele não interpretou o texto, né? Ele não conseguiu. Se ele tem esse domínio lógico-matemático, se ele tem a questão se ele consegue criar estratégias para resolver problemas, né? Se ele consegue atender, né, e a regras pré-definidas, geralmente quando a gente trabalha com jogo, o jogo ele traz, né, as regras muito bem definidas. Como é que esse estudante vai interagir com seus colegas, né, com seus pares? Esse estudante ele vai conseguir trabalhar, né, de uma forma, né, que ele consiga argumentar, que ele consiga convencer os seus colegas, mas mantendo o respeito, né, nessa interação. Saber lidar com a frustração, né? Ele não conseguiu resolver aquilo logo de cara, ele vai conseguir. Como é que ele lida com a frustração? E mais do que tudo, né, uma coisa muito ligada à frustração é resiliência. Olha, eu não consegui, né? Eu vou abandonar tudo, ou eu vou seguir, vou tentar mais uma vez, né? Eu vou pedir ajuda. Então, essas são algumas dos objetivos que a gente coloca e que o professor pode fazer a observação, pode fazer aí a sua sondagem, tá certo? Na sequência, a gente está propondo aqui uma dinâmica, né, que a gente vai chamar aqui um desafio de lógica, chamado os livros da estante, tá certo? Na sequência, a gente tem aqui como é que eu vou lidar com esse desafio. O próximo, por favor. Então, vamos lá. Qual que é o material que a gente precisa? Né? Então, a folha com instruções, para que os nossos estudantes possam resolver, ou a gente pode confeccionar um tabuleiro, para que a gente possa usar mais de uma vez. Posso usar post-it, né? Para que ajude eles na hora de ficar colocando, ver se aquilo que eles estão pensando vai ou não resolver o desafio.
E com relação ao professor, e aí até coloquei em colorido, como é que a gente vai fazer esse desenvolvimento, né? Eu preciso sempre, para todas a gente vai depois no final ver algumas outras opções dentro de jogos, né? Eu vou ter que introduzir esse tema, eu vou ter que ter o trabalho, né, e o cuidado de ler com os estudantes esse desafio. Preciso orientá-los quanto à forma de registro. Quando eu mudo o meu desafio, muitas vezes o meu registro vai ter que ser diferenciado, e se eu não registrar de uma forma correta, eu não consigo resolver esse desafio. E mais do que tudo, professor, né, dentro da sua intencionalidade, você tem que estar circulando entre os seus estudantes e se policiar e não responder as perguntas. Né? Eu acho que você tem que devolver com outra pergunta que faça com que esse seu estudante pense. Né? Isso é muito importante para que a gente consiga fazer essa sondagem, essa observação dos conhecimentos que os nossos estudantes têm. Tá certo? Bom, introdução ao tema. Eu trouxe aqui alguns itens, aí vocês podem extrapolar essa proposta, que é, né, se eu estou falando de lógica, né, onde eu uso a lógica? Então, eu uso a lógica no meu dia a dia o tempo todo, né? E que hoje a gente tem essa questão da lógica muito mais desenvolvida pelos nossos estudantes, até por conta desse mundo tecnológico em que nós estamos inseridos, né? Então, nós temos tecnologia à nossa volta e nós interagimos com ela o tempo todo. E, principalmente por uma questão da tecnologia, a gente usa a lógica, né? Outra coisa, lógica não é só ligada à área de exatas. Né? Uma das grandes áreas que estudam a lógica, que vem trazer a lógica, é a questão da filosofia. Então, a gente está falando de ciências humanas, né? Então, você está falando assim, mas lógica não é usado mais para o pessoal da área de exatas? Não existe essa lógica se a gente não pensar de uma forma filosófica em cima dela, né? Até a questão da tecnologia, então a gente tem a lógica ligando a área de ciências humanas, tá certo? Entender que quando eu tenho lógica, eu tenho condições de descobrir se um argumento ele é válido ou não, né? Eu consigo ter uma persuasão maior, a minha persuasão vai ser mais eficaz porque eu vou usar desses instrumentos que vão dizer se eu tenho ou não lógica, né? Que quando eu estudo lógica, quando eu entendo um pouco de lógica, ou até que eu diria muito, eu consigo descobrir se é ou não uma fake news, por exemplo. Então, quando a gente fala em falsidades, né, a gente está dizendo de fake news. Você vem e me conta uma coisa que quando eu vou parar para pensar, a gente já logo de cara consegue perceber que não é desta forma, né? E que um pensamento claro e lógico faz de mim, de todos nós, dos nossos estudantes, um melhor cidadão, né? Então, é essa introdução ao tema que a gente tem aqui como sugestão para vocês, mas que vocês podem extrapolar. Aí, na sequência, o que a gente tem que fazer, né? Ler o desafio. Então, esse desafio é o seguinte. Em uma estante, existem 3 livros. Eu quero saber, né? Qual é o título, que eu estou dizendo que é o T, de cada um desses livros, quem são os seus autores, que eu estou indicando pela letra A, e de que cor eles são, né, as capas desses livros, que eu estou indicando pela letra C. Para que eu consiga descobrir isso, eu vou dar algumas dicas, né? Então, a primeira dica, o livro vermelho está à esquerda do livro de Bruno de Magalhães e à direita do livro Um Dia Muito Longo. A segunda dica, o livro de Clara Cavalcante está à direita do livro verde. Um dos 3 livros tem capa azul. E a última dica é, o livro de Décio Cardoso está encostado no livro Horas Felizes. E um dos 3 livros se intitula Momentos Mágicos. Então, será que com essas dicas eu consigo resolver esse desafio? Então, vamos ver. Então, como eu falei para vocês, a forma como eu vou registrar é importante. Então, aqui eu fiz um esqueleto para que a gente consiga entender, né? A gente pôs posição A, B, C, mas só para poder se orientar. Eu preciso descobrir qual é o título do livro, o autor e a cor da capa, tá certo? Na sequência, a gente tem assim, ó, primeiro item que eu tenho lá,
O livro vermelho, então, a primeira informação que eu tenho, está à esquerda do livro de Bruno Magalhães e à direita do livro Um Dia Muito Longo. Então, ele está entre dois livros. Então, vermelho é a cor do livro que está no meio. Na sequência, gente, eu tenho uma outra informação, né? Esse livro vermelho, ele está à esquerda do livro de Bruno Magalhães. Então, eu já sei onde está o livro de Bruno Magalhães. Continuando, esse livro vermelho, ele está à direita do livro que se intitula Um Dia Muito Longo. Então, eu já tenho essas 3 informações ali, tá certo? Depois, ele diz assim, o livro de Clara Cavalcante está à direita do livro verde, e um dos 3 livros tem capa azul. Então, eu tenho a informação de Clara Cavalcante, ele tem que estar à direita do livro verde, tá certo? Então, ele só poderia estar ali no meio, porque senão ele estaria à direita do livro vermelho, e automaticamente o livro que está ao lado de Clara Cavalcante, que eu não sabia a cor, é o verde. E o próximo item que eu tenho, está faltando a cor. Então, a última cor que ele me traz é o livro de capa azul. Então, vamos ver agora no terceiro, né, na terceira dica, se eu consigo fechar esse enigma. Então, ele diz que o livro de Décio Cardoso está encostado no livro Horas Felizes, tá certo? Então, eu tenho Décio Cardoso, depois eu tenho Horas Felizes, o próximo, Horas Felizes, que é o livro do meio, tá certo? E está faltando o título do último livro, que é o livro que se intitula Momentos Mágicos. Então, essa é a solução do enigma. A gente pensa que em uma aula eles consigam resolver, pode ser, dependendo da turminha que você vai estar aplicando, eles podem responder isso muito, muito rápido. Outros não, vão ter muita dificuldade, outros agrupamentos vão ter uma dificuldade maior. Mas a gente entende que é bem interessante e você também pode pensar se eles vão trabalhar em duplas, em grupos, individual. Como é que você vai adaptar essa atividade para a sua turminha, tá certo? E aqui a gente vai trazer para vocês o seguinte. Quando eu falo de registro, esse outro enigma aqui, que é chamado Hora do Lanche, ele já vai trazer uma forma de registro em tabela, né? E essa daqui, a Hora do Lanche, vocês podem ver que ela é bem mais simples. Em contrapartida, no próximo, que é chamado Mudando de Sala, ele tem também para nós, né? Ele traz para nós também uma tabela, né? Para ser preenchida. Só que aqui nós temos a quantidade de informações e dicas é muito maior e eu vou ter que quebrar mesmo a minha cabeça para poder resolver ele. Então, embora eles sejam muito parecidos a princípio, o nível de dificuldade é bem diferente. Nós temos uma outra proposta aqui para vocês que se chama Cozinheiras Executivas. Então, aqui, olha, é uma tabela de dupla entrada, né? É uma outra forma de registro também aqui, diferente daquelas que eu usei. E esse aqui é bem simples também, mas quando a gente não está acostumado, quando é a primeira vez que vem, principalmente os nossos estudantes, pode ser que eles tenham dificuldade. Então, a gente pode começar também com esse, que é bem simples, e aí a gente tem numa sequência mais uma opção para vocês, que é qual é o nome, tá? Então, vocês estão vendo aqui que na resolução que eu trouxe aqui ao lado, ele está bem diferente, ele já faz com que você tenha várias percepções ali, né? Será que vai dar certo? Será que é isso? Será que é aquilo? Então, uma das coisas que eu chamo muita atenção para vocês, além de vocês lerem com os estudantes e estar ali junto deles, é mostrar para eles a forma de registro para que eles consigam resolver o enigma. Então, lembrando, gente, o enigma ele tem que ser possível de ser respondido, deles encontrarem a resposta, senão não tem graça também, né? E aí você vai ter que ver um pouquinho como é que são as suas turmas, tá? Então, para a gente finalizar aqui essa proposta de matemática, aqui, ó, tem as resoluções. Esses 5 enigmas a gente enviou para as escolas, está junto com... Vocês podem pedir para os coordenadores de vocês, a gente mandou esse documento com a proposta e as respostas. Se precisarem, entrem em contato conosco, que a gente reenvia, mas para que vocês tenham esse material para
apoio mesmo, e daí, gente, é o mundo, vocês podem pensar em 1 milhão de coisas, inclusive até trabalhar com Sudoku, que tem aí uma lógica bem parecida, tá? E para a gente finalizar, então a gente falou, né, desse acolhimento com uma dinâmica, de jogos de lógica. Então, para todos eles, tanto para esse que a gente exemplificou dos livros, quanto para os outros que a gente só citou aqui, o público-alvo é o mesmo, os objetivos vão ser os mesmos, né? De ativar e resgatar os conhecimentos prévios, e que você, professor, consiga fazer essa observação, essa sondagem, né, do conhecimento dos seus estudantes, inclusive até nessas outras questões que não são tão ligadas à matemática, né, ao componente matemática, vamos dizer assim. O tipo de material, a gente pensou em algo bem simples, então é o mesmo para todos. As instruções, né, então a gente pede que vocês tenham muito essa sequência, né, introduzir o tema de lógica, né, qual é a importância dele, ler esse desafio, explicar qual é a forma de registro para que eles consigam resolver, fazer essa interação com eles ao longo do tempo em que eles estiverem fazendo a solução desses jogos, e mais do que tudo, pessoal, perceber depois, quando eu dou a resposta final, a solução final, para ver quem acertou, quem errou, se eu preciso incluir mais alguma coisa nessa sistematização, que cada turma tem a sua peculiaridade, e aí a gente precisa ver o que cada turma vai necessitar da gente. E, mais uma vez, pessoal, não é só o professor de matemática que vai poder utilizar esse material. A gente pode estar falando aí de qualquer outra disciplina, de qualquer professor que tenha uma familiaridade, que goste de trabalhar com esse assunto, porque quando a gente mostra alguma coisa que a gente sente prazer, os nossos estudantes também, né, vão ter esse prazer junto com a gente, né, que vai além daquilo do dia a dia, tá certo? Bom, essa foi a contribuição que eu, né, e a Cristiane, nós que somos a equipe de matemática, trouxemos para vocês. E eu vou chamar agora o Rodrigo para a gente encaminhar aí para os momentos finais dessa nossa TPC. Rodrigo, é com você. Perfeito, Cristina, muito obrigado, né, excelentes explanações, aliás, deixa eu só tirar aqui para falar rapidinho, mas muito obrigado, só um momento, aí, perfeito. Então, pessoal, bom, só temos a agradecer todas as contribuições, né? Eu tenho a agradecer todas as contribuições dos nossos colegas PCNPs, então, tanto de anos iniciais, ciências humanas, linguagem, ciências da natureza e também matemática, foram ótimas as contribuições, e trago aqui uma reflexão, um momento de reflexão, que o nosso grande mestre Paulo Freire diz, que o ensinar, ele não é transferir conhecimentos, que muitos ainda têm embutido isso, né, têm introjetado isso, essa coisa do transferir conhecimentos. A ideia não é essa, e sim criar possibilidades para a sua própria construção ou produção. Então, nosso objetivo, o objetivo dos professores é justamente esse, nós sermos esses mediadores da construção de aprendizagem pelo próprio aluno, por isso que tanto nós falamos bastante nessa tecla, batemos na tecla de falar do protagonismo, que é muito importante que o estudante seja o protagonista do seu próprio processo de aprendizagem, tá certo? E bom, e claro, quando a gente fala isso, né, do estudante ser protagonista, mas vocês também, professores, vocês serem protagonistas do seu processo de construção e aprendizagem. Por isso mesmo que nós trouxemos sugestões de atividades que vocês vão poder analisar para ver se elas estão dentro da sua realidade, vocês vão poder fazer adequações também de acordo com a escola, de acordo com seus estudantes e assim por diante. Inclusive, se vocês tiverem adequações, ideias ou outras possibilidades de dinâmicas, vocês podem mandar para a gente no e-mail que vai aparecer no final da nossa apresentação. Tá certo? Então, bom, dado isso,
para saber um pouquinho mais, ou seja, para aprofundar um pouco mais, para além do que nós estamos falando aqui, nós trouxemos duas sugestões. A primeira sugestão são de propostas de atividades de acolhimento PEI, que é específico para PEI, mas que originalmente o documento orientador era para PEI, mas qualquer escola também pode utilizá-la, que está nesse drive aqui, mas que também estará na descrição do vídeo, vocês podem acessar a qualquer momento, e propostas de atividade de acolhimento para as escolas regulares também. Então, no mesmo jeito, o drive estará na descrição desse vídeo, tá certo? Então, vocês podem ir lá analisar esses documentos e também ter outras propostas de atividades, outras sugestões para acolhimento, tanto da PEI quanto das escolas regulares, e aí fiquem à vontade para utilizar o que melhor for de acordo com as escolas de vocês, tá certo, professores? Bom, vamos sistematizar então o que nós vimos até esse momento. Primeiro, a TPC contemplou uma breve introdução sobre o acolhimento, fizemos a apresentação das sugestões de atividades, e aí, desde o projeto de vida, anos iniciais, ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática, fizemos um processo de reflexão final, né, demos toda aí uma ideia e, finalmente, alguns agradecimentos que nós temos agora e, principalmente, agradecer a vocês, professores e professoras, que estão nos assistindo, que nos assistiram aí do ano 2021 inteiro, tá certo? Então, algumas referências, destaco principalmente as do Currículo Paulista e também essas outras referências que utilizamos, principalmente essa de Nunes, que fala sobre a contribuição do lúdico no processo de acolhimento do Educando com TDAH, então é muito importante, muito interessante esse de Nunes agora, tá certo? Então, professores e professoras, agradecemos mais uma vez, vou chamar aqui a equipe também para fazer os agradecimentos finais. Então, vou começar aqui, Gabriela. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, professores e professoras, por esse ano 2021 bem desafiador e contamos aí com a colaboração de vocês e com esse contato para 2022, né? Então, se sintam acolhidos pelo núcleo pedagógico e para que 2022 nós tenhamos um ótimo trabalho. Obrigada, PCNPs, que trabalharam aqui conosco, os que apresentaram e os que montaram também, né? Lembrando nessa questão da equipe. E eu passo aí a palavra para a Isa se despedir. Obrigada, Rodrigo. Isa? Obrigada, pessoal. Obrigada aos professores. A gente tem desejos aí que 2022 seja sempre, né, melhor. E aí, obrigada por terem acompanhado a gente o ano inteiro. E estamos juntos, porque vocês precisarem, a gente está aqui para acolher vocês, para tirar dúvidas e tudo mais. Obrigada. Fernando? Obrigado mais uma vez. A equipe que trabalhou nesse ATPC, fora os que estão lá atrás também, que todo mundo ajudou um pouquinho, né? Muito obrigado e até a próxima. Cristina? Obrigada, professores, obrigada, equipe. Que a gente possa ter aí um 2022 de muito trabalho, de muita realização e alegria, e por isso que a gente fez essa atividade de acolhimento para que vocês pudessem utilizar com os alunos, né, com os nossos estudantes, fazendo essa abertura aí de um ano de sucesso para nós, né, que seja bem diferente desses 2 últimos anos. Obrigado a todos, um abraço. Tchau, tchau, pessoal.